Dia 24 de novembro. Capítulos de hoje: Marcos 13 e 14, Daniel 9. Marcos 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes! Jesus respondeu: Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, o Messias, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante dos governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Messias, ou Vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. À porta, eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar.
pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Marcos 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordavam entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. "Por que desperdiçaram um perfume tão caro?" perguntaram. "Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres." E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: "Deixe-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão." Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa?" Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: "O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos?" Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: "Eu lhes digo a verdade. Um de vocês está aqui comendo comigo e vai me trair." Aflitos, eles protestaram: "Certamente não serei eu." Jesus respondeu: "É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido." Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: "Tomem, porque este é o meu corpo." Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: "Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho, até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus." Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: "Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia." Pedro declarou: "Mesmo que os outros o abandonem, eu jamais farei isso." Jesus respondeu: "Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes." Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: "Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei." E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: "Sentem-se aqui
enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem, disse ele. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se fosse possível, a hora que o esperava fosse afastada dele e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Ele exclamou: Rabi! E o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso, para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Messias, filho do Deus bendito? Jesus disse: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós! Zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré.
Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Daniel 9. Era o 1º ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse 1º ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: Ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança em amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvido a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo. Mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que Ele nos deu por meio de seus servos os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir tua voz. Por isso, agora as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, teu servo, foram derramados contra nós, por causa de nosso pecado. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram, e no entanto não quisemos buscar a misericórdia do Senhor nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Ó Senhor nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome ao resgatar teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte. Como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica, por causa de ti mesmo, Senhor. Volta a olhar com bondade para teu santuário desolado. Ó meu Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica não porque merecemos, mas por causa de tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, e perdoa, ó Senhor. Atende-nos e age, por causa de ti mesmo. Não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e tua cidade carregam teu nome. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém e seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus.
Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra, e seus sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele.